Então, eu sou o João, eu vou apresentar o trabalho com o Murilo e com o Wellington, e a gente vai falar sobre ajudando os consumidores a se lembrar. E aqui o livro cita o exemplo de, às vezes você está no supermercado e alguma propaganda ou uma música, um jingle acaba grudando na sua cabeça, ou até mesmo um próprio gatilho do mercado, uma situação que você está no mercado que mexa com você e te faz comprar um produto que você não necessariamente estava na sua lista de compras. Então, ele dá alguns exemplos, que eu vou botar no próximo slide. E aí, o exemplo que ele dá é do leite, nos Estados Unidos, que a empresa de leite deles, conglomerado como um todo, fez uma propaganda que colocavam revistas com jogos para crianças, tanto jogos mentais quanto jogos que você construía para brincar, dentro da caixa de leite. Então, se comprasse uma caixa de leite, você ganhava essa revista de graça. E as vendas foram absurdos no mês que eles fizeram essa parceria, subiram mais de 10%, sem motivo nenhum, além da propaganda. E eles acreditaram isso a simplesmente estar mais visível para o consumidor, porque como estava tendo uma promoção, estava tendo destaque, então as pessoas lembraram de comprar leite mesmo que eles já tivessem leite em casa. Então, esse foi um caso, eles acreditaram a ajudar o cliente a se lembrar. Estava no final do mês, a galera foi lá e comprou mais uma caixa. E o outro exemplo que ele dá é do Captain Crunch, que é esses sucrilhos, e o que eles fizeram foi ter feito uma campanha, acho que faz uns anos já, para adultos comprarem sucrilhos. Então, era uma frase feita para adultos, por adultos. Então, o que eles queriam nessa campanha era resgatar aquela lembrança, aquela época boa de infância nos adultos e forçar ele a comprar sucrilhos para eles mesmos, não para os filhos deles ou para qualquer outra criança, mas para eles. Então, foi outra campanha de marketing de sucesso e, aparentemente, eles conseguiram fazer um gatilho muito bom e a galera saiu comprando. E aí ele fala do aprendizado cognitivo, que é o quê? Ele ocorre quando a informação é passada em memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, é você tirar aquela musiquinha da sua cabeça e guardar essa música para sempre. Essa é a ideia. E ele dá alguns exemplos de como atingir isso, como a expressão pode fazer para isso, ou você mesmo. Aí, no caso, o primeiro é o ensaio, que é a repetição mental da informação. Então, é ficar fazendo e refazendo aquela mesma informação, fazer a reciclagem da informação na memória de curto prazo para que ela entre na de longo prazo. E o exemplo, acho que mais óbvio que a gente tem aqui é estudar para uma prova. Que a gente senta e fica fazendo exercícios, fazendo até entender, até estar ele guardado na cabeça e ir para a prova fazer. Ou o mais perto disso que a gente consegue, né? Sempre dá. Mas acho que esse é o exemplo mais claro, que tem mais rápido. O outro exemplo que ele dá é a elaboração. Isso acontece quando a informação é processada por um número maior de vezes, criando elos entre novas informações e informações já armazenadas na memória. Então, aqui qual é a ideia? Você fazer um reprocessamento da informação de outro jeito. Então, é pegar uma frase e desenhar, é pegar uma música e fazer uma dancinha, como a gente sabe que o Brasil agora. Então, esses são os casos mais comuns. O exemplo que ele deu no livro foi de um cidadão americano que ligou para a polícia dizendo o número da placa de um carro, de um roubo, e ele recebeu uma indenização depois de $15, que para época era uma baita de uma indenização. E ele disse que conseguiu decorar o número da placa porque ele usou um método de armazenagem, né, que foi a elaboração. Então, ele pegou essa placa, que era a AJN 268, e lembrou como Jan 16, que são as letras organizadas de uma forma que para ele fez sentido, que é o Jan, e o 16, que é a soma dos números. Então, com esse método, ele conseguiu lembrar da placa, mesmo vendo ela segundos, e ligar para a polícia e conseguir o dinheiro do resgate. Outro motivo que ele dá é a motivação. Então, é simples. Motivação é o método que consiste em tentar aprender para lembrar depois. Vou de novo aqui falar tanto da prova, mas também serve para uma questão de aprender uma língua nova, qualquer coisa que você realmente queira guardar. E a diferença aqui é que tem alguns tipos que isso acontece. É intencional, que quando você senta e se prepara e se concentra para lembrar aquele assunto, aquela informação. E o incidental, que esse é o intencional, e também tem o aprendizado incidental, que é aquela propaganda que gruda na sua cabeça, que é... Vou citar aqui o exemplo do Big Brother, porque qualquer feed que você abre hoje em dia de mídia social acaba tendo Big Brother. Eu não consigo fugir, mesmo não vendo, eu não consigo fugir disso, sabe? Então é uma informação que eu tenho que não é intencional, ela simplesmente vem pra mim, mesmo que eu não vá atrás, eu acabo guardando ela. Então esse é o tipo motivacional. O outro que ele cita é a questão da habilidade. Então é que o conhecimento é determinante do aprendizado, porque permite que a pessoa tenha uma elaboração mais significativa durante o processamento da informação. Então, o exemplo que ele dá aqui, o que eu vou usar também, que são bem parecidos, é a relação de mestres de xadrez e amadores continuando um jogo a partir do tabuleiro já começado. Então, se você começa, o exemplo que dá no livro, se você pega um tabuleiro de xadrez e faz uma estratégia específica,
o mestre de xadrez, quando olha aquilo, consegue continuar com aquela estratégia e dar continuidade pro jogo. Então eles acabavam ganhando dos amadores que não tinham esse conhecimento. Mas se você pegasse o tabuleiro e colocasse as pedras de forma desordenada, não necessariamente com uma estratégia, essa vantagem que os mestres de xadrez tinham desapareciam, porque eles não conseguiam achar um sentido naquilo, então eles não conseguiam partir. Então ele é o amador para sair do mesmo patamar, vamos dizer assim. O exemplo acho que parecido que eu consigo pensar nisso é contar cartas de baralho no cassino, por exemplo. Você vai ter que ter a memória, lembrando tudo que está acontecendo, juntando todas as informações, mas você também tem que ter aquela habilidade, o aprendizado de saber contar as cartas. E isso faz uma diferença total, né? Não tenho ideia como faz para contar uma carta, mas imagino que quem saiba treinou e estudou isso por um tempo. Outra movimento que ele fala é da questão das representações mentais. Então, isso que é a maneira como as informações são armazenadas na memória de longa duração. Então, aqui coloquei o símbolo da Nike, que ele foi mudando ao longo do tempo, né? Como um método para reforçar essa informação na mente das pessoas e fazer com que elas lembrassem da Nike na hora de for comprar um tênis novo. Então, você pode ver que o primeiro símbolo era, né, o Blue Ribbon Sports, que era as iniciais, aí virou Nike. E eu coloquei a foto da deusa embaixo, que é a deusa grega da Nike, que é a deusa da vitória, que foi uma das coisas que eles basearam para fazer o logo, além da ideia de ser um certo, né, um correto, para também reforçar a imagem de que a Nike pode ser boa. Então isso que eles fizeram foi uma representação mental do que eles queriam passar como uma empresa, como um produto, para que você comprasse os produtos deles. E aí o autor cita o caso da IBM, que é todas as coisas que te fazem lembrar a IBM, que era uma empresa que faz computadores, antes fazia computadores pessoais, e agora faz, né, só computadores de grande porte e de software, eu acho. E aqui ele dá vários exemplos, fartamente disponível, confiável, caro, era uma marca de status, tinha prestígio, fácil de aprender, o tempo de resposta rápido, então era um bom computador. Aqui o que eu posso fazer uma comparação seria com a Apple, eu imagino, porque acho que todas essas características te lembram o celular da Apple, ou fone, o que seja da Apple, com exceção, né, do compatível com os sistemas que a gente sabe que eles não têm essa vantagem. Como o produto deles todos são bons, isso funciona para eles e não tem problema. Então, eu diria que no caso da IBM e a Apple, elas conseguiram atingir esse patamar de uma qualidade tão confiável de produto que todas essas informações te lembram o produto deles. Então, é um ótimo meio de, né, aumentar suas vendas. Então, dando continuidade na apresentação, vamos falar agora sobre o resgate. O aprendizado, então, ele é somente uma parte de se lembrar. Ou seja, então, o aprendizado ele é levar a informação da memória de curta para a memória de longa duração. A outra parte de se lembrar, então, ela é o resgate, que é a ativação da informação armazenada na memória de longa duração e levar essa memória para a de curta duração. Então, juntando o aprendizado com o resgate, a gente tem os dois requisitos fundamentais para se lembrar. Para o resgate ser bem sucedido, então a gente tem que prestar atenção em dois pontos. O primeiro é a força da memória, que diz que quanto mais forte o traço da memória, menos esforço é necessário para ativar essa informação. Também pode acontecer então do traço da memória ele ser tão fraco que ele só é possível ser ativado com a ajuda de pistas. Então essas são denominadas as pistas de resgate, que são então um estímulo que vão ativar uma informação secundária que vai ajudar a resgatar então a informação desejada. Outro ponto também diz respeito ao número de ligações, ou seja, quanto mais ligações com nódulos de memória a informação tiver, mais fácil vai ser o seu resgate. Se a memória tiver, por exemplo, 5 ligações com nódulos de memória, ao fazer a busca, basta ativar apenas uma dessas ligações para ativar a memória desejada. Dessa forma, vai ocorrer uma ativação em cascata e vai começar uma ligação vai começar a ativar outra. Por exemplo, quando a gente vincula, por exemplo, o nome de um produto a um artista, a gente lembra do artista e, consequentemente, possivelmente, né, a gente vai lembrar do nome da marca. Em relação ao esquecimento, a gente sabe que nem sempre é possível resgatar uma memória quando a gente quer, né? Quando isso acontece, então é caracterizado o esquecimento. A teoria do declínio, ela nos diz que a força das memórias elas vão se enfraquecendo com o passar do tempo. Da mesma forma que uma tinta ela começa a desbotar, se essa memória ela não for reativada depois do aprendizado inicial, então ela vai começar o processo de declínio, até o momento então que a memória ela não é mais possível de ser ativada. Porém, existe outro meio então de se esquecer de algo, mesmo se a memória ela tiver uma ligação forte. Ou seja, nem tudo que é armazenado na memória de longa duração
está disponível para o resgate o tempo todo. Por isso que na hora de uma prova, por exemplo, a gente esquece de algo, tenta lembrar e não consegue. E depois, ao conversar com os colegas sobre a prova, a gente vai tendo pistas de resgate e a gente acaba lembrando da informação que a gente precisava. É. Então, de acordo com a teoria das interferências, a chance de resgatar uma informação vai diminuir conforme as interferências de outras informações se tornarem maiores. Por exemplo, eu pedi para o pessoal da turma lembrar o maior número de pastas de dente. Só que para metade eu vou apresentar um anúncio de uma pasta de dente X. Quem não teve a interferência do anúncio que eu mostrei vai ser capaz de se lembrar de mais marcas do que aqueles que viram o anúncio. Então, além dos pontos anteriores, né, o resgate ele também tem uma influência a respeito do tipo de informação que vai ser lembrada. Se vai ser necessário apenas reconhecer uma informação ou se vai ser necessário recordar. No caso do reconhecimento, então, esse modo de resgate ele é bem mais simples, porque é preciso então apenas identificar algo que a gente já conhece. Ou seja, para o reconhecimento então é fornecido a pista de resgate mais forte que existe, que é a própria informação a ser lembrada. Por exemplo, quando é dado para a gente uma lista com nomes de marcas e a gente tem que dizer qual que a gente reconhece. No caso da recordação, é necessário então um esforço cognitivo maior do que o reconhecimento, né? Porque a gente tem que fazer uma varredura da nossa memória até encontrar a informação desejada. Por exemplo, quando a gente tem, qual que é mais fácil, né? Fazer uma prova com questões de assinalar ou fazer uma prova com questões dissertativas, né? No caso de assinalar, ela acaba se tornando mais fácil porque a informação que a gente precisa, ela já está ali, a gente só precisa identificar ela, né? Em relação à consciência do produto, né? Quando o reconhecimento ou a recordação, eles são mais apropriados como indicadores de consciência de produto. Vamos presumir então que os consumidores eles estão formando um checklist de considerações de qual marca ou produto eles vão comprar e estão decidindo então a qual marca de um produto vai ter que ser levado em consideração. E as alternativas de escolha elas vão ser todas recordadas da sua memória. Nesse caso, o reconhecimento do nome de uma marca tem menos importância do que a recordação do nome da marca, pois nesse caso só a marca que for considerada como uma alternativa válida de compra, ela vai se ela for recordada. Em outras palavras, então nesse caso recordar é o indicador mais apropriado sobre o produto para os conjuntos de consideração que são gerados na cabeça do próprio cliente. Por outro lado, se o cliente ele não faz esse checklist mental de marcas na cabeça e ele deixa para decidir no momento da compra qual marca ele vai levar, ao olhar na prateleira do supermercado, então ele vai levar a marca que ele reconhecer ou ele vai levar a embalagem que ele vai reconhecer. Por isso também dá importância de no anúncio colocar a própria embalagem do produto. Portanto, então, nesse caso de agora, os papéis eles se inverteram. Então, nesse caso, o reconhecimento ele acaba se tornando mais importante do que a própria recordação. Em relação então à consciência da propaganda, né, as empresas elas também têm interesse no que os consumidores se lembram de suas mensagens publicitárias. Em uma pesquisa, foi perguntado então para compradores na internet qual era o anúncio que eles mais se lembravam. E aproximadamente um quarto não se lembrava de nenhum anúncio, o que fez então com que fosse questionado o alto valor gasto nesses anúncios. Só que questionar então a efetividade simplesmente porque os consumidores não se lembram dos anúncios, se pressupõe que a memória da existência desse anúncio ela seja necessária antes que ele possa ter alguma influência. Só que, porém, depois de processar um anúncio, é possível que as pessoas se lembrem apenas de parte dessa informação sem se lembrar da fonte. Por isso, só porque o anúncio não foi lembrado, não significa que ele não tenha sido efetivo. Por isso, é necessário prestar atenção não em quantas pessoas se lembram do anúncio, mas sim do que elas se lembram. Ou seja, se os consumidores não se lembrarem da marca, mas só dos argumentos do anúncio, mesmo se eles concordarem ou não com esses argumentos, essa ligação argumento-marca ela não vai ser feita na memória dele. E de nada vale saber por que comprar, mas não saber qual marca comprar. Ou pior, pode acabar acontecendo então da gente acabar vinculando esse argumento do anúncio com uma marca concorrente, o que seria desastroso. Então, como ajudar os consumidores a se lembrar? Agora então, quais os principais caminhos, né, que as empresas elas utilizam para aumentar a chance
do consumidor se lembrar de que é importante para que eles se tornem seus clientes. O primeiro desses caminhos se dá na forma de lembretes, que é literalmente então lembrar o consumidor através de anúncios, por exemplo, perguntando para o consumidor se ele já comprou determinado produto, por exemplo. Ou, por exemplo, antigamente esse lembrete ele era feito por dentistas quando eles enviavam cartões postais anualmente para os seus clientes, perguntando e lembrando eles, né, da consulta anual, por exemplo. Ou também, como na imagem a gente tem ali, aquele adesivo que fica na parte interna do carro, né, dizendo quando que se deve fazer a próxima troca de óleo. E algumas vezes esse lembrete é feito através também de pistas de resgate. Ele pode ser através de um comercial, onde é colocado então pistas de outro comercial de sucesso daquele produto, ou de pontos que vão fazer as pessoas lembrar daquele produto. Ou no caso das pilhas Energizer, então onde aqui na imagem da direita, aqui em cima a gente tem um comercial de sucesso das pilhas, onde o coelhinho ele tocava o tambor. E esse comercial na época ele foi muito bem recebido, foi muito bem visto, né? Só que acabou que o comercial ele não gerou o vínculo com a marca. Então as pessoas lembravam do coelhinho, mas não lembravam de qual marca era. Então o que aconteceu foi que as pilhas então Energizer elas colocaram o coelhinho na própria embalagem do produto, o que acabou então fazendo o vínculo e através da pista de resgate trazendo a informação daquele comercial e lembrando, é dessa pilha. Então fazer isso então acabou dando muito certo para a marca, então que acabou aumentando as vendas dessa pilha. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui então, dando sequência o valor da repetição. Então o livro começa agora com um exemplo, que é o exemplo do estudante estudando para uma prova, por exemplo. A gente sabe bem que quando a gente está estudando para uma prova, a gente tem que às vezes decorar coisas, né? E para decorar, a melhor maneira que a gente sabe é ficar relendo a informação várias vezes. Então esse exemplo que eles dão é justamente por isso. O valor de repetir a mensagem é o que vai fazendo ele gravar na sua memória. Então isso acontece com comerciais, por exemplo, ou propagandas. As empresas botam essa mensagem várias vezes para ela ir gravando na sua cabeça, ou ela aparece várias vezes e você vai ficando com aquela mensagem gravada, certo? Essa informação, então, a capacidade dela de ser gravada na sua cabeça, ela depende bastante do tamanho dessa informação, porque informações grandes, quando elas aparecem em produtos ou propagandas, elas são mais complicadas de gravar. Ela tem muita informação e tal, então a gente não presta atenção nela toda ou deixa passar. E também depende bastante da motivação do receptor de querer prestar atenção nela, de querer receber ela, de gostar do produto, tem tudo isso, né? Também tem que, quanto mais vezes a mensagem é exposta, menor a eficiência dela em gravar, porque quando a mensagem é nova, ela é mais chamativa. Então você presta mais atenção nela, ela te marca mais as primeiras vezes, e depois ela vai diminuindo. E eles também falam da repetição dentro e fora do anúncio. Esse fora do anúncio seria vários anúncios repetidos, certo? O anúncio aparecer várias vezes. E repetição dentro do anúncio seria dentro do mesmo anúncio uma palavra-chave ou um termo, ele ser falado várias vezes que é essa mensagem que eles querem que você grave. Por exemplo, essa empresa FLAC, que é uma empresa de uma seguradora, o comercial deles era um homem que ele sempre esquecia o nome da empresa. Quando ele esquecia, aparecia esse ganso, que é o símbolo da empresa, e falava o nome da empresa, a FLAC, a FLAC, a FLAC, a FLAC, toda vez. E daí isso te ajudava a gravar o nome da empresa. Encoraje a elaboração. Essa elaboração seria você fazer o consumidor pensar. Então, durante a exposição da informação, você já faz uma informação mais elaborada, de uma maneira que você engaje a pessoa a pensar na resposta ou a pensar no desenvolvimento dessa informação, certo? Um ponto bem útil aqui também é você fazer um autorreferenciamento. No caso, é você questionar a pessoa sobre uma coisa que ela consiga trazer para ela mesma.
Por exemplo, dessa lista de palavras, qual é a que melhor descreve você? Então ela vai ler tudo aquilo e vai ficar pensando nela mesma. Então aquilo ali vai desenvolver na cabeça dela e ela vai gravando aquilo ali. Aí se você dá uma jogada, uma palavra-chave ali específica, que é da sua empresa, ou todas elas são da sua empresa, por exemplo, isso aí vai ficar bem marcado na cabeça dela. Curar de múltiplas representações na memória. Aqui eles dão um exemplo de um jornal, por exemplo, sobre a questão visual. Então eles pegam bastante na questão semântica, que é jogo de palavras, e a questão visual eles pegam bem forte nessa parte aqui, porque é muito importante quando você dá uma mensagem você ter um auxílio visual para que a pessoa consiga gravar melhor essa imagem. E tem estudos que comprovam que esses estímulos pela forma semântica e visual, eles atuam melhor na memória de longa duração. Então eles gravam melhor na cabeça do receptor. Então eles dão um exemplo aí no jornal de anúncios que na descrição do anúncio ele já bota uma imagem do produto. Isso faz com que a pessoa consiga linkar o que ela está lendo com uma imagem daquilo. Então isso aí grava melhor na cabeça dela. E no próprio livro ali eles dão esse exemplo também do Jack's Camera Shop e do Aeropest Control. O Jack's Camera Shop seria uma loja de câmeras do Jack, que o Jack é o valete, né? Então é o valete segurando a câmera. E o Aeropest Control é controle de pestes flecha, digamos assim. Então tem uma flecha matando a barata. É o nome da empresa, um jogo de palavras e um auxílio visual, tudo em um só. Certo, dando sequência. Importância da consistência. Então a consistência aqui eles pegam no ponto de você manter a mesma mensagem durante o anúncio e você fazer o uso de uma palavra-chave ou de uma mensagem de forma consistente, certo? Não ficar variando muito a ideia da coisa. Então, um exemplo que eles dão é dessa vodka Ice. No slogan dessa vodka, eles fazem bastante... Não seria bem um jogo de palavras, seria mais usar o nome da empresa Ice como um adjetivo para sensações que você tem enquanto você toma Ice. Então, tomar ela é gelado como gelo, cold as ice, é como se você tivesse, sei lá, numa cadeia gélida de montanhas, alguma coisa assim. Eles vão trabalhando nessa linha de pensamento, trazendo o nome da empresa como uma sensação, como um adjetivo para aquilo. Então, esses benefícios do produto condizem com o anúncio e o nome do produto, e essa mensagem está sendo transmitida de maneira consistente, certo? Eles ficam tocando nesse ponto do ICE, que é o nome do produto e que é também a sensação de tomar aquilo. Então, esse ponto ele acaba tornando mais fácil você gravar o nome do produto, porque você está linkando ele com uma sensação que é uma sensação boa para aquele produto, certo? Então, o nome já condiz com o produto. Os estímulos fáceis de serem lembrados. Aqui eles pegam no ponto das palavras concretas e das palavras abstratas. Então, palavras concretas seriam palavras em que você fala e você já consegue ter uma visualização rápida delas. Por exemplo, quando eu falo árvore, você já imagina uma árvore. Quando eu falo cachorro, você já imagina cachorro. Agora, quando eu falo atezolizumab, você não faz ideia do que é, entendeu? E mesmo que você escute várias vezes, você não vai gravar esse nome, que é um nome muito, muito único, muito complexo. Então, eles falam que nome de marcas com palavras concretas são mais fáceis de serem lembrados. Então, nomes que usam, por exemplo, black tie, eles dão um exemplo, que é gravata preta. Ele é uma coisa concreta, você fala black tie, você já imagina um terno, você já imagina um paletó, uma gravata. Então, é um nome mais visualizável e mais fácil de decorar. Eles falam também da questão de estímulos distintos ou únicos, que por exemplo, palavras que se destacam no meio em que elas estão expostos. Eles botam um exemplo aí de uma lista de nomes masculinos, sei lá, 99 nomes masculinos, e um nome feminino no meio. O nome feminino vai ser mais fácil lembrado do que qualquer um dos outros 99 nomes masculinos, porque ele se destaca ali no meio. Então esse é um auxílio bem legal também para ser utilizado. E por último, deixe os consumidores de bom humor. Eu trouxe o exemplo aqui daquele comercial da Heineken, que
o casal tá inaugurando a casa, estão fazendo uma festa com o pessoal, e a esposa vai lá e mostra o closet dela cheio de sapatos para as amigas. E as amigas começam a gritar, começam a ficar muito animadas, porque é uma coisa muito legal para elas. De repente elas escutam os homens gritando. E aí dá um cut pro quadro do marido, do closet do marido, que ele tá com os amigos, cheio de cerveja gelada da Heineken. Então, ele é um comercial engraçado. Nas primeiras vezes que você vê, ele te pega bem de surpresa. E isso deixa as pessoas que assistem de bom humor, porque a sensação dos homens estarem com a cerveja gelada e tal, ela apela para o público-alvo e ela te deixa de bom humor. Então você recebe aquela mensagem de maneira mais fácil. Você grava o nome mais fácil da Heineken, que já é um nome bem conhecido. Mas então essa utilização do bom humor aí, da graça, dessa jogada de humor aí que eles fazem, você recebe a mensagem muito melhor. Outros exemplos são questão de música, por exemplo, comerciais de viagem, que botam uma música nostálgica ou música de aventura, coisas desse estilo. Eles te trazem aquela sensação que te deixa de bom humor, te deixa com vontade. E isso auxilia muito na recepção da mensagem. Você grava melhor uma empresa de viagem, por exemplo, que faz um vídeo de viagem com uma música legal ou mostrando uma aventura. Então, essas são os pontos que o coisa pega. Estamos à disposição para perguntas e obrigado.